Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é um vídeo importante para você que fez a prova da Secretaria de Estado de Educação, tanto para os cargos de analista educacional, especialista de educação básica ou professor, né, que são as provas que aconteceram neste fim de semana. E a gente vai corrigir a prova de raciocínio lógico de todas essas cargos aí. Então fica com a gente até o final, até para você ver aquelas questões. Na verdade é uma só, que é passível de recurso. Então se você está aí pendurado dependendo de alguma questão ou alguma coisa aqui de raciocínio lógico, esse vídeo é para você. Lembrando que eu tô aqui nessa madrugada gravando esse vídeo, especialmente para trazer esse conteúdo para vocês. Então, deixa o like, me ajuda aí, isso é muito importante para mim. E compartilha com seus amigos que você sabe que tentaram a prova também, que esse conteúdo pode ser útil. E além disso, estamos no Instagram no @prof.igoralbert. Se você ainda não me segue, vai lá e siga. Isso é muito bom e importante pra gente. E lá também tem conteúdo importante sobre informática, raciocínio lógico, matemática e concursos de forma geral também, beleza? Com as pessoas que eu conversei até aqui, elas tiveram problemas lá na prova, acharam difícil, acharam uma prova longa, cansativa. E aí eu quero saber de você também. Então, se você está assistindo esse vídeo e fez a prova, deixa aqui nos comentários. Me conta como é que foi sua experiência, se foi bem, se foi mal, foi pior do que você esperava, você esperava uma prova mais fácil. Então me conta aqui, eu vou adorar ler seus comentários e saber um pouco mais. Ah, FGV, antes de a gente começar, a gente não esperava uma prova simples, né? FGV, ela sempre tem aquelas malícias dela, tem aquelas pegadinhas, aquelas questões mais complexas também. Por natureza, é uma banca mais complexa. Em geral, a prova de raciocínio lógico, eu achei ela tranquila, mas tinha que conhecer a fundo os conteúdos. Não é, por exemplo, uma prova IBFC, né? Em que o conteúdo fica ali mais na superfície, no raso. Então, se conhecesse os conteúdos, dava para sair bem. Embora algumas questões tenha achado bastante exageradas também, em especial a geometria, que a gente vai comentar também, beleza? Então, vamos lá. Vou começar pela prova de analista educacional, inspetor escolar, e especialista em educação básica, supervisor pedagógico e orientador educacional. Essas provas elas foram iguais, até onde eu acompanhei, até onde eu vi. O ponto é que a ordem das questões pode mudar de caderno para caderno. Então eu nem coloquei aqui número nas questões, justamente para você olhar para a sua situação, para o caderno que foi para você, tá? Então, mas as questões foram as mesmas. Então vamos olhar a prova desses dois cargos agora. Eu já trouxe as coisas mais ou menos ajeitadas, mais ou menos respondidas, para a gente ganhar um pouco de tempo também, tá? E também para não ficar aqui fazendo muita conta e deixar um vídeo muito longo, vocês me deixarem aqui falando sozinho. Então é mais para a gente ver a ideia por trás da resolução e o gabarito também. Uma moeda, quando lançada, pode dar cara ou coroa, e a probabilidade de cada um desses possíveis resultados é meio. A moeda é lançada uma vez e o resultado é cara. Se essa moeda for lançada novamente, a probabilidade de que o novo resultado seja coroa é. E aí, na verdade, ele já começa a questão dando a resposta. A probabilidade de cara e coroa é igual, é meio, né? E perceba que a soma de todas das probabilidades de todas as possibilidades, né, que é da cara ou coroa, tem que dar um. Então a probabilidade de cara é meio, a probabilidade de coroa também é meio. Se eu somar essas duas coisas, dá um, que é 100%. E esse tipo de evento aqui, um acontecimento não afeta os posteriores. Então, se eu joguei a moeda deu cara, não quer dizer que o próximo vai ser cara ou vai ser coroa. Não muda nada. Então, a chance sempre vai ser de meio, de 50% de ser cara e coroa. Então, enfim, joguei a moeda, deu cara, qual é a probabilidade de o próximo ser coroa? Não faz diferença, vai ser meio também. E o próximo, a chance de dar cara, meio. E o próximo, a chance de dar cara, meio. E o próximo, chance de dar coroa, meio também. Então não muda nada. A chance é sempre meio. Alternativa correta, então, alternativa C. Então essa questão aqui foi muito tranquila. Se você conhecesse ali o básico de probabilidade, provavelmente você conseguiria acertar. Tem essa malícia de tentar te induzir a pensar que um resultado vai influenciar os demais, mas se você tiver um pouco de firmeza ali no seu raciocínio, você marca C. Então, questão tranquila.
Lembrando também que se você tiver visto algum problema nas questões que eu não comente aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai discutindo. Eu gosto muito de ver essas opiniões de vocês e eu cresço muito com isso também, tá? E eu posso também gravar vídeos comentando esses pontos de vista, esses apontamentos de vocês. Considere um triângulo ABC e um ponto D está sobre o lado AC, de modo que CD é 2AD. Um ponto E está sobre o lado AB, de modo que BE é igual a 2AE. A razão entre as áreas dos triângulos ABC e ADE vale. Das provas que eu vi, das questões que eu vi de raciocínio lógico matemático, essa aqui foi a mais difícil, do meu ponto de vista, tá? Exigia conhecimento de algumas propriedades, de algumas manipulações geométricas ali, que a gente raramente comenta, e assim, quando a gente está falando de concursos, né? E questões de concursos. E tanto é que eu tive que buscar fontes específicas que tratam dessas propriedades para responder essa questão. Então, essa questão aqui eu achei bem chatinha, bem exigente. O que que acontece? A gente tem esse triângulo ABC, e aí eu vou colocar esse ponto D e esse ponto E aqui. De forma que vai ficar duas partes para esse ponto aqui, para essa semi-reta aqui, e uma parte para essa aqui. Então, veja, se eu somar esses aqui dá 3x, né? Só que 1/3 ficou para cá e 2/3 ficaram para cá. A mesma coisa do lado de cá. 1/3 ficou para cá, 2/3 ficaram para cá. Primeira observação importante é esse triângulo aqui e o maior, eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Por quê? Porque este lado desse triângulo aqui, né, que é 3x, o triângulo maior, é proporcional a esse aqui. Ou seja, esse aqui se eu pego esse e multiplico por 3, dá o lado do maior. A mesma coisa desse lado de cá. Se eu pego o lado do menor e multiplico por 3, eu acho o lado do maior, que é 3y. Beleza? Além disso, a gente tem esse ângulo em comum. Esse ângulo aqui, ele faz parte tanto do triângulo menor quanto do triângulo maior. Então, esse ângulo é igual para os dois triângulos. Veja, então, que eu tenho um lado proporcional no triângulo menor e no triângulo maior, né? Um ângulo em comum e outro lado proporcional nesses dois triângulos. Então, esses dois triângulos são semelhantes. E como que eu calculo a razão de proporcionalidade? Eu pego o lado do maior e divido pelo lado do menor. Poderia ser ao contrário também. E aí fica 3x sobre x, que vai ser a mesma coisa de eu pegar o lado AB, né, que é 3y, e dividir pelo y, pelo lado correspondente no triângulo menor. Isso dá 3. E olha essa propriedade. A razão entre as áreas de dois triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão entre comprimentos dos lados correspondentes. O que que isso quer dizer? Eu posso pegar essa razão de proporcionalidade e elevar ao quadrado. E pronto. Essa aqui é a razão de proporcionalidade da área do maior em relação ao menor, que foi a pergunta que ele me fez. Veja aqui. A razão entre as áreas dos triângulos ABC, que é o triângulo grande, né? ABC é o triângulo grande. E ADE, que é o triângulo menor, é igual a 9. Por quê? Porque a razão de proporcionalidade é 3 entre os lados. Veja, mais uma vez, veja que esse lado do triângulo menor, né? Só para reforçar, esse lado do triângulo maior é 3x e esse do triângulo menor é x. Então, a razão é 3x dividido por x dá 3. E aqui 3y dividido por y dá 3 também. Então, a razão de proporcionalidade é 3. E a área, então, vai ser a proporção, a razão entre as áreas vai ser 9. Por conta dessa propriedade. Beleza? Então veja que se a gente não conhecesse essa propriedade, ficaria impossível quase de responder essa questão. Então aí que eu acho que essa questão aqui puxou um pouco mais a mão. Mas mais uma vez é FGV e a gente esperava realmente questões difíceis. Vamos para a próxima? Seja A o conjunto dos números pares positivos e menores que 20.
Seja B o conjunto dos múltiplos de 3 que são positivos e menores que 30. E seja C o conjunto dos múltiplos de 4 que são positivos e menores que 40. Um ponto importante é o seguinte, dois pontos importantes. Quando eu falo que o número é positivo, ele é maior do que zero. Não pode ser o zero. E além disso, quando eu falo aqui, ó, menor do que 30, vai até o 29. O 30 não entra. Então, aqui, o conjunto A é o conjunto dos números pares positivos menores que 20. Então, por ser positivo, eu começo do 2 e eu paro no 18, porque tem que ser menor do que 20. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. O B são os múltiplos de 3 positivos menores do que 30. Então, eu paro no 27. E começo no 3 porque tem que ser positivo. Tá? Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, né? De 3 em 3. E o C são os múltiplos de 4 positivos menores que 40. Então, eu paro no 36 e vou de 4 em 4, tá? A pergunta é o número de elementos do conjunto união. Então, para o conjunto união, lembre-se que eu não posso repetir elementos. Então, aqueles elementos que já estiverem no conjunto, eu não repito. Então, veja só. O A eu vou contar todos os elementos. Agora, no B, eu vou tirar aqueles que já estão no A. Então, tiro o 6, que já está aqui. Tiro o 12, que já está aqui. Tiro o 18, que já está aqui. E quando eu for contar o C, eu tiro os que eu já contei também. Então, aqui já tem o 4, né? O 8 já está aqui, então eu tiro. O 12 já está aqui, então eu tiro. O 16 já está aqui, então eu tiro. O 20 ainda não. O 24 já está aqui, ó. Ops, então eu tiro, vou tirar o de baixo. Só pra gente manter o padrão. Então eu não vou contar duas vezes. E só. Então agora vamos contar os que ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esqueci algum? Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É 19, desculpa. Tinha contado errado. Então a alternativa correta é a alternativa B, beleza? Nessa questão aqui, a maior dificuldade talvez seja lembrar o que é múltiplo e para montar aqueles conjuntos. Porque a operação de união ficava muito tranquila. Bastava lembrar que a gente não podia repetir elementos, tá? Então, conhecendo as noções básicas de conjuntos e sabendo dessa questão dos múltiplos, a gente acertaria a questão, provavelmente. Vamos para a próxima? Dado um número racional, essa aqui também é uma questão que exige uma manipulação algébrica bastante rebuscada até. Essa eu achei um pouco mais chata também. Dado um número racional n, disse que o seu inverso é o número racional m, tal que a multiplicação é 1. Né? O que que acontece? O número racional, ele pode ser representado como uma fração assim. E o inverso dele é eu trocar o denominador com o numerador. De forma que, se eu multiplico, fica 1. Essa é a ideia. Considere a seguinte sequência de operações. Primeira, ao inverso de um número p, acrescenta-se 1. Depois, ao inverso do resultado obtido na operação anterior, acrescenta-se 1. E, por fim, ao inverso do resultado obtido na operação anterior, acrescenta-se 1. Se o resultado obtido é 1,55, o valor de p está entre. E aí, vamos lá. Eu vou chamar de p o número x sobre y. E o inverso de p, que eu vou chamar de p', é o y sobre x. Eu troco numerador e denominador. Primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o inverso de x e somar 1. Isso aqui vai ficar como? Só para fazer aqui para vocês entenderem. Ops. Mais um. Eu tiro o mínimo múltiplo comum, que é o x. E aqui vai ficar y mais x dividido por 1. X vezes 1, x. Então, y mais x dividido por x. E o inverso disso é trocar o denominador e o numerador, né? Só inverter ali.
Beleza, agora ao inverso eu vou somar um de novo. E aí a mesma coisa. Eu tenho aqui x dividido por y mais x. Quando eu somo um, o que vai acontecer? Vou usar o denominador aqui. Esse x, como já está no denominador, eu só mantenho. E esse aqui eu vou ter que multiplicar. Eu divido pelo denominador, né? Y mais x dividido por 1 é ele mesmo, é y mais x. Vezes o 1, fica assim, ó. X mais y mais x dividido por y mais x. Então, fica 2x mais y sobre y mais x, que está aqui, ó. Tá? E o inverso é só trocar o denominador e o numerador. E aqui segue a mesma ideia, né? Vou ter que usar o mesmo denominador. E aí vai ficar y mais y mais 2x. Então, vai ficar 2y mais 3x. E essa soma aqui, essa soma final, tem que dar 1,55. E aí, veja só. O que aconteceu nesse último passo? Eu separei 2y mais 3x, eu separei em y mais 2x sobre y mais 2x. E aí ficou desses 2y, sobrou 1, né? Eu já coloquei 1 aqui. Então, ficou y mais... E desses 3x, eu já usei 2 aqui. Então, ficou 1x só. E por que eu fiz isso? Porque agora ficou y sobre 2x dividido por y sobre 2x. Quando eu pego qualquer número e divido por ele mesmo, dá 1. Que é a ideia aqui. Então, essa parte aqui deu 1. E essa parte aqui tem que dar 0,55 para que a soma dê 1,55, tá? Ok. Então, agora eu vou pegar essa parte só e igualar 0,55, que é a mesma coisa de 55 vezes 100. E aí eu vou multiplicar cruzado. Isso vezes isso vezes isso. Vai ficar 55 vezes y mais 2x é igual a 100 vezes y mais x. Resolvendo, eu acho que o x é 4,5y. E como o p é x dividido por y, fica 4,5y sobre y, que é 4,5. Portanto, a alternativa correta aqui, que é 4,5, que é o valor de p, está entre 4 e 8. Alternativa D de dado. Então, essa questão aqui, a gente teve que fazer uma manipulação algébrica bem forte, bem rebuscada, e a gente precisava conhecer bem, dominar bem a técnica, porque senão não saía. Então, essa questão também eu achei bem chatinha, mas, mais uma vez, estamos na FGV e nada surpreende. Então, alternativa D, ok? E para finalizar essa prova, uma questão bem maliciosa. Se essa ideia aqui não tivesse na cabeça, também essa questão aqui não sairia. Porque é o seguinte, quando você tem tempo, você pode representar esse tempo como minutos, segundos, ou pode representar na forma decimal. E na forma decimal, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer as operações. E quando a gente precisa voltar para as unidades de tempo, minuto, segundo, horas, a gente precisa fazer regras de 3 e outras adaptações. Então tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, o que é 3,4 minutos? Aliás, vamos ler a pergunta, né? Em uma fábrica, uma máquina engarrafadora recebe garrafas vazias e realiza 4 etapas sucessivas. Lava, enche, coloca o rótulo e prensa. Aí, esses aqui são os tempos. E o tempo total gasto para a realização das tarefas é. Só que veja, o que é 3,4 minutos? É 3 minutos e 40 segundos? Não. É 40% de 1 minuto, tá? Esse final ali. Por quê? Porque desse jeito que está escrito, esse 0,4 representa 40%, tá? Então tem que tomar muito cuidado justamente por isso. Porque esses 40 minutos, esse 0,4, esse decimal aí, que é decimal, não está na unidade de tempo que a gente precisa para responder a questão. Então vamos primeiro somar tudo. E veja, além dele estar usando decimal aqui, ele no final ainda vem com uma unidade de segundos. E o que são 30 segundos? Veja só, 30 segundos é metade de 1 minuto. Então, isso aqui é meio minuto.
meio minuto, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos somar esses tempos, todos como decimal. 3,4 para lavar, 2,5 para encher, 1,3 para colocar o rótulo e 0,5 para prensar a tampinha. 5 mais 5, 10, mais 7, 17. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, 7,7 minutos. E aí, o que a gente precisa fazer? Opa. A gente precisa fazer o seguinte. 1 minuto equivale a 60 segundos. 7,7 minutos equivale a quantos segundos? Então, multiplicando cruzado vai ficar x é igual a 60 vezes 7,7. 7 vezes 0, 7 vezes 6, 42. 7 vezes 0, 7 vezes 6, 42. 0, 2, 6, 4. Uma casa, uma casa. Isso aqui dá 462 segundos. Para eu transformar isso em minutos, eu divido por 60. Aqui dá 7 menos 420, sobra 42. Ou seja, 7 minutos e 42 segundos. Alternativa C. Então veja que nessa questão a gente precisava fazer muita manipulação e tomar muito cuidado com o que era decimal e com o que já estava em unidade de tempo, tá? Se a gente não fizesse essas conversões, a gente com certeza erraria. Então, a grande dificuldade nessa aqui foi isso. Mais uma vez, questão FGV, né? Questão chata, questão nojenta, questão para te derrubar mesmo. Então, uma questão fácil, outras mais ou menos, algumas bem difíceis, e é isso que a gente teve nessa prova. Mas nessa prova de analista educacional eu não percebi até então, e aí se você tiver percebido, deixa nos comentários. Eu não percebi nenhuma possibilidade de anulação. As questões estavam bem escritas, estavam bem feitas. Mas tem uma questão na prova de professor que a gente vai ter que conversar, tá? Vamos avançar? Então, aqui a gente termina a parte de analista educacional, especialista de educação básica e começa de professor. As provas de professor também é a mesma ideia, elas são iguais, muda apenas a ordem das questões de raciocínio lógico. Então, vou resolver aqui sem me apegar a número de questão e você olha e aí no seu caso, no seu caderno, qual número que era a questão, mas ela com certeza estará presente, tá? Vamos lá? E essa aqui é a questão problemática. Ela não tem um problema muito grave, mas ela tem um problema, e esse problema, claro, a gente pode explorar caso seja necessário, né? Então, se você tiver tido problema, ai, faltou pouco ponto para eu conseguir ter a redação corrigida, ou então eu não consegui nenhum ponto em raciocínio lógico, então essa questão pode ajudar, você pode entrar com recurso e pode conseguir. Vamos então discutir, entender por que que eu estou falando de recurso aqui. E já deixa o like nesse vídeo, tá? Tô fazendo isso aqui de madrugada para te ajudar. Então me ajuda aí. A gente tá precisando conseguir mais horas e crescer o canal. Então isso me ajuda muito. Um dado comum possui 6 faces numeradas de 1 a 6, de tal forma que os números indicados em duas faces opostas sempre somam 7. Devido a um defeito de fabricação a cada lançamento desse dado, a probabilidade de que o número 6 seja obtido é o triplo da probabilidade de obter o 1. Além disso, a probabilidade de resultado igual a 1 é metade da probabilidade de ocorrência de todos os demais resultados. E aqui que é o nosso problema. Veja só. Ele coloca primeiro a seguinte situação. A probabilidade do número 6 é o triplo da probabilidade do número 1. Tá? Então, a probabilidade da face 6 sair é o triplo da probabilidade da face 1. Só que aí ele vem e se contradiz quando ele fala que a probabilidade do resultado igual a 1 é metade da probabilidade de ocorrência de todos os demais resultados. E, na verdade, a gente entra, então, numa definição que ficou meio recorrente, meio circular. Por quê? Porque ele coloca que a probabilidade da face 6 é o triplo da 1 e coloca que a da 1 é a metade da probabilidade de todas as outras faces. Nesse todas as outras faces, ele quis dizer as faces 2, 3, 4 e 5, mas não foi isso que ele escreveu. Ele falou todos os demais resultados, e o 6 está incluído em todos os demais resultados que não são o 1.
Então veja que aqui ele entrou em contradição. Ele não trouxe uma informação fechada, mas sim entrou num ciclo aí que a gente não conseguiria definir o que ele quis dizer. Então é aqui que entra a questão, né? Aqui dá para colocar um recurso. A banca vai aceitar? Não sei, não é, reconheço que não é um recurso muito forte. Mas, mais uma vez, se você está precisando desse ponto aqui, compensa dar uma olhada. E se você precisar de ajuda ou de assessoria para escrever esse recurso, entre em contato. O WhatsApp também vai ficar aqui na descrição, tá? No lançamento desse dado, a probabilidade de se obter 6 como resultado é igual a. E aí veja o seguinte: as faces 2, 3, 4 e 5 eu vou chamar de probabilidade x. A face 1 vai ser a metade dessa probabilidade, então x sobre 2. E a face 6 vai ser 3 vezes, né, o triplo da probabilidade da face 1. Então, 3 vezes x sobre 2. A soma das probabilidades tem que resultar em 1. Por quê? Porque quando eu jogo um dado, ou vai sair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Não tem outro resultado possível. Por isso que as probabilidades têm que somar 1. Então, se eu somo as probabilidades do 2, do 3, do 4, do 5, do 1 e do 6, tem que dar 1. E resolvendo essa equação de primeiro grau aqui, eu acho que x é 1/6, tá? E aí, como eu achei que x é 1/6, a probabilidade de ser a face 6 vai ser 3 vezes, aliás, 3 sobre 2, né? Vezes o x. Quem é o x? 1/6. Então, 3 sobre 12, que é igual a 1/4. Portanto, a probabilidade da face C, deixa eu voltar aqui, é 1/4, alternativa D de dado. Tá bom? Então, o cálculo em si não era muito difícil, a gente precisava dominar as noções de probabilidade, mas o cálculo em si não era difícil, era uma questão até simples. Talvez o mais difícil seja modelar, entender o problema ali, mas depois disso o cálculo é tranquilo, beleza? Mas lembrando, tem esse problema, pode ser explorado, fica atento. Próxima questão. Os ângulos internos de um triângulo ABC são tais que o dobro da medida do ângulo A, eu vou chamar de a medida do ângulo A, o B, medida do ângulo B e C de medida do ângulo C. Então, o dobro da medida do ângulo A é igual à soma das medidas dos ângulos B e C. Portanto, o ângulo A mede. Só que além disso, a gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo, dos ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180. E veja só, quem é B mais C? B mais C é igual a 2A. Então, A mais 2A é igual a 180. Portanto, 3A é 180. Então, a medida do ângulo A é 60 graus. Alternativa B de bola. Beleza? Questão tranquila. Precisava lembrar dessa questão de que os ângulos internos de um triângulo somam 180. Se você não tivesse essa informação, que eu inclusive frisei muito no nosso curso online e nas aulas aqui do canal também, né? Saber dessa informação de que os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus é fundamental para resolver essas questões. Então, essa questão aqui não foi difícil, foi uma questão relativamente tranquila. Essa aqui maravilhosa, questão extremamente simples. Você olhou as noções de lógica, equivalências e memorizou as equivalências lógicas, matou, tá? Porque isso aqui é a equivalência mais simples do se então, que é a regra do volta negando. Então, considere a proposição. Se é domingo, eu acordo às 9 horas. Essa proposição é logicamente equivalente a. Eu começo do final, volto negando, né? Então, se eu não acordo às 9 horas, então não é domingo. Nego a primeira. Não é domingo. Então, se eu não acordo às 9 horas, então não é domingo. Alternativa C. Tranquilíssima. Se a gente tivesse memorizado as equivalências lógicas, essa questão aqui vinha tranquilamente, ok? Próxima.
Em um cesto havia bananas de 3 tipos diferentes. Metade eram banana prata, 30% eram bananas d'água e o restante eram bananas ouro. Foram retiradas 5 bananas, uma d'água, 2 prata e 3 ouro. Após as retiradas, 16% das bananas que restaram no cesto eram bananas ouro. A quantidade original de bananas no cesto era igual a. E aqui a resolução vem com um pouco de álgebra também, mas é importante de a gente entender. Primeiro, a quantidade inicial de bananas eu chamei de x, e a quantidade inicial de prata é a metade do total, então 50%. A quantidade inicial de bananas d'água era 30%. Opa, então isso aqui está somando 80%. Então a outra banana tem 20%. Após as retiradas, a quantidade total de bananas fica x menos 5, porque eu tirei 5 bananas. E a quantidade de bananas ouro é o que tinha menos 2, porque eu tirei 2 bananas ouro. Agora vamos calcular a porcentagem de bananas ouro em relação ao novo total. Então, a quantidade de bananas ouro que ficou é 0,2x menos 2 sobre o total que é x menos 5. E isso é 16%. Fazendo as multiplicações, eu acho que x é igual a 30. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Essa questão aqui era mais difícil a gente visualizar a operação que a gente deveria fazer e montá-la. Mas depois disso também a resposta viria tranquilamente, com alguma álgebra, com algum cálculo. Então, o mais difícil era montar mesmo. Ok? Então, vamos para a próxima. Essa questão aqui tranquila, a gente só precisava visualizar e conhecer o que é o sistema cartesiano, né? Se a gente não conhecesse aí, realmente não tinha jeito. Mas, conhecendo, uma questão super simples. Uma partícula se desloca sobre um plano cartesiano. Inicialmente, ela se encontra sobre o ponto 2, 1 e se movimenta 4 unidades de comprimento no sentido positivo do eixo x. Em seguida, ela se movimenta 3 unidades de comprimento no sentido positivo do eixo y. Por fim, ela se desloca 2 unidades de comprimento no sentido negativo do eixo x. Após esses 3 deslocamentos, a partícula se encontra onde? Então, veja só, ela começou em 2, 1 e andou 4 no sentido positivo em x. Então, 2 mais 4, 6. Aqui é a coordenada x, aqui é a y. Então, se ele andou 4 na x, né, positivo, então 2 mais 4, 6. Agora ela andou 3 no sentido positivo em y. Então, e 1 mais 3 foi para o 4, tá? 1 mais 3. E agora 2 no sentido negativo. Então, 6 menos 2 fica 4. E parou então no ponto 4, 4. Portanto, a alternativa A. Questão. Essa eu não coloquei o gabarito, mas é alternativa A. Beleza? Então, questão simples também não tinha muito mistério. Então, essas foram as questões das nossas provas. Uma só que eu tenha visto, assim, que cabe recurso. Então, se você estiver precisando desse ponto, convém dar uma olhada nela. Mas eu não enxerguei outros problemas na prova. Se você tiver visto outros, comente aqui. Vai ser muito bom ler você e conversar com vocês, tá? E era isso. Deixa o like, inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito. E vai lá no Instagram e segue a gente também. No mais é isso. Espero que você tenha tido uma boa pontuação na prova, mas lembre-se também de que se você não teve, virão outros concursos e o que você estudou, o que você aprendeu, ninguém vai tirar de você. Então você vai acumular para as próximas provas que você tentar. Me conta nos comentários como é que você foi, vamos conversando e vamos interagindo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até logo, espero ver você em breve. Falou!